Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 23 de maio de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro A Gênese, capítulo 6, por Allan Kardec, é o item 15. E nos diz: o começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições delas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades que se desdobraram nesses tempos antigos, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia? Nessa época primitiva em que, tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmos e simetricamente para formar o templo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos. Quando aquela voz misteriosa, que toda criatura venera e estima como a de uma mãe, produziu notas harmoniosamente variadas para irem vibrar juntas e modelar o concerto dos céus imensos. O mundo, ao nascer, não foi estabelecido na sua virilidade e na sua plenitude de vida, não. O poder criador nunca se contradiz, e como todas as coisas, o universo nasceu criança. Revestido das leis mencionadas acima e da impulsão inicial inerente à sua formação mesma, a matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito. Uranografia geral para gerar, nas regiões incomensuráveis da amplidão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Em virtude das forças que predominaram sobre um ou sobre outro deles e das circunstâncias ulteriores que presidiram aos seus desenvolvimentos, esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida especial. Uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde logo a sua particular vida astral. Os outros, ocupando ilimitada extensão, cresceram com lentidão extrema, ou, de novo, se dividiram em outros centros secundários. Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos. Da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da internet, da rádio, da TV Abel. Hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos examinar as questões 17 a 20. Elas estão na parte primeira das causas primárias, no capítulo 2, dos elementos gerais do universo. O tema é conhecimento do princípio das coisas. Pois bem, então vamos para a primeira questão, que é a 17, que foi formulada da seguinte maneira: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E eles responderam: não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Pois bem, então neste mundo, Deus não permite que tudo seja revelado. Mas por que ele não permite? É porque, na realidade, nós não apresentamos as condições necessárias
né, tudo leva um tempo para nós adquirirmos, né, os conhecimentos necessários, né? Isso nada mais é do que o nosso atual estágio evolutivo. Conforme nós formos nos adiantando intelectualmente, moralmente, evidentemente, né, vamos para as outras moradas mais adiantadas, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai, como disse Jesus. Então, outras esferas mais adiantadas, outras escolas onde nós vamos poder aí complementar os nossos estudos, né? Escolas essas que vão estar de acordo com o nosso entendimento, né? E vão revelar para nós o que nós não tínhamos condições ainda de compreender. É preciso que nós avancemos, né, na senda do conhecimento para que possamos ter acesso, né, ao conhecimento. Então, tudo a seu tempo. Questão 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? E os bons espíritos responderam: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Então nós temos que nos depurarmos para que esse véu possa ser retirado. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então essas faculdades, elas só estarão acessíveis para nós temos essas faculdades, elas estão lá guardadinhas, né? Esperando que o nosso aprimoramento, né? Que nós possamos ter habilidade suficiente para poder usá-las. Então elas só vão estar acessíveis realmente para nós em planetas mais adiantados intelectualmente e moralmente, né? Nessas moradas que o Pai nos destina, cada uma, né, para um estágio evolutivo no qual nós estivermos. Tal como ocorre aqui na Terra, fazendo uma analogia, é uma criancinha, né, pequenininha, em tenridade, ela não vai ter, né, as faculdades de discernimento, de compreensão, de intelectualidade desenvolvidas, né, ao ponto e que sejam suficientes para ela entender as matérias de uma universidade, né? Então, é impossível, né? Não tem conhecimento, você não consegue passar para a criança essas ideias, essas matérias, porque não adianta, ela não vai entender nada. A mesma coisa se dá conosco. O nosso conhecimento, ele é limitado. Além do conhecimento intelectual, a nossa moralidade também ainda é muito baixa, nós somos muito próximos da matéria, as nossas ideias ainda estão muito conceituadas à matéria, ao entendimento material. Nessas concepções do plano espiritual, do que não seja palpável, isso para nós ainda é novidade. Então nós não temos nem conhecimento, nós não temos instrumental para podermos acessar, né, essas coisas. Então fica tudo sempre no campo da teoria, mas é uma teoria ampla, né, geral. Nós não conseguimos ainda adentrar aos detalhes, nós não temos conhecimento, né, capacidade intelectual para isso. Continuando, questão 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Bom, aí sim, né? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu, ou seja, os limites estabelecidos pela nossa própria formação, né? Então, os limites dentro, né, desse processo, dentro dessa etapa. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador.
Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Bom, para a ciência, né, somente os fatos eles podem comprovar, né, uma teoria. E sem teste, sem comprovação material, tudo vai se resumir a mera hipótese, né, que são naturalmente rejeitadas pela metodologia científica. E convenhamos, se não fosse assim, né, onde que estaríamos? Ainda estaríamos lá acreditando no maravilhoso, né, em fábulas, em crendices. E a ciência, se assim fosse, ela nem se desenvolveria, porque eu acredito no impossível, no maravilhoso e em fábulas, então para que eu vou ficar? Não interessa, não precisa ficar tentando descobrir as coisas são assim porque elas são. Né? Então nós precisamos da ciência. Né? O problema é que, como só temos o conhecimento científico para coisas palpáveis, né, materiais impressionáveis, pela instrumentação tecnológica que nós temos, que nós desenvolvemos até agora, nós não conseguimos penetrar o conhecimento que seja imaterial, né, que possa dar resposta a todos os questionamentos, porque nem tudo se resume à matéria bruta, né, que nós conseguimos pegar, que nós conseguimos apalpar, que são detectáveis pela nossa instrumentação de agora. Né? Tem coisas que nos escapam, né? Tem determinadas propriedades da própria matéria que nos escapam para poder explicar. Então, no passado nós tínhamos Newton, né? Depois aparece Einstein, né? Com a teoria da relatividade, que consegue explicar, né, muitos fenômenos, dá grandes avanços aí para a nossa ciência, mas tem determinadas coisas que não consegue explicar, que só a física quântica, que começa, né, a ser desenvolvida, começa a ser explorada, é que consegue explicar. E aí começa a surgir o que se achava que era totalmente verdade, você começa a duvidar, fala, né, mas espera aí, isso aqui funciona para umas coisas, para outras não funciona. Então, a própria matéria escura, né, que tanto se fala, que as pessoas, que os cientistas procuram desvendar como se comporta, os buracos negros, enfim. E a física quântica está aí, mas ela é tão complexa, né, que nós não temos instrumentação, né, capaz de certificar, né, as teorias. Né? Nós não temos o mais avançado que nós temos aí é um colisor, né, de hadrons, que colide partículas e através da reação dessa colisão de partículas, eles vão entender aí determinados fenômenos, mas é algo ainda muito complicado, é uma estrutura muito grande. Para você realizar um teste, são necessárias horas e horas e dias e meses e anos para você chegar a alguma conclusão. Então nós estamos ainda engateando a bem dizer, nesse campo, né, quântico, né? Mas é o caminho, né? Nós estamos aí caminhando. Né? Então a ciência acontece algo interessante porque ela vem para combater as crendices, né? Entre aspas, né? Então, tudo que não for considerado palpável, demonstrável, é crendice. Então, Deus
né, para a ciência, não existe, né, cientificamente falando, porque ele não é palpável, você não consegue ver, nunca ninguém conseguiu comprovar. A vida após morte também a ciência, não, você não consegue pesar o espírito, pegar no espírito, mas você tem diversas maneiras, né, que não seja através da instrumentação física, comprovar pelos efeitos, né, qual seria a causa. Mas a ciência ela tem um comportamento, né, que é natural, que é cética, né, é o ceticismo científico, que só pressupõe indícios que possam ser comprovados, né? Então, fica tudo dentro do campo da hipótese, da teoria, né? Fora da ciência, mas vai chegar o tempo em que a nossa ciência vai estar tão avançada que esses fenômenos eles vão ter comprovação. Lógico que penetrar os mistérios de Deus e conhecer Deus, isso aí é algo muito distante, né, para o nosso planetinha. Então, é bem capaz, né? Nós já temos aí alguns estudos, alguns avanços em torno do estudo da aura, né, das energias que descobriram que os corpos, né, mas isso aí já é falado, né, e até demonstrado há muito tempo, né, e somente agora, né, que estamos nos debruçando, né, nesse conhecimento, nesses estudos. Mas isso faz parte, né, do caminho natural, não poderia ser de outra maneira. Se eu fico só acreditando, né, a fé que não é raciocinada, a fé irracional, não é assim porque não existe o avanço, eu tenho que descobrir, né? Então eu tenho que entender como é que funciona. Então primeiro eu tenho que entender como é que funciona a matéria, isso é natural, né? Eu tenho que entender isso. Aí, tá legal, agora vamos entender a matéria, as propriedades da matéria, existe alguma coisa além da matéria? Que energia é essa que dá vida à matéria? Por que, né, eu tenho a matéria inerte, né, a matéria sem vida, eu tenho a matéria com vida, o que diferencia? Então, isso tudo são estudos naturais, o caminho natural que passa, né, por esses questionamentos e num futuro bem próximo, eu acredito que nós vamos aí ter as comprovações necessárias, né? Nós estamos bem próximos disso, eu acredito. Comprovação científica, né? Porque pela razão, né, pela lógica, já está mais do que provado, né? Para todos nós que estudamos aí o Espiritismo, a existência de Deus, a existência de Espírito. Mas para a ciência, isso ainda é um grande mistério, né? Um grande tabu. Bom, e chegamos à última questão, a questão 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? E eles respondem sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Então, dentro de certos limites, sim, é possível, né, haver esse intercâmbio, né, entre o plano espiritual e o material, onde o homem receba aí informações que não sejam através das investigações científicas, mensagens, né, comunicações de ordem mais elevada. Isso em todas as épocas, né, sempre existiu, né, esse tipo de comunicação, né, desde que a humanidade existe, né, a comunicação espiritual existe também,
porque ela é dada através da mediunidade, que é uma faculdade inerente ao ser humano. Então, desde que o ser humano existe, existe mediunidade. Em todos os campos existe aí o que chamamos de inspiração, né? Muitos eventos de descobertas científicas estão relacionados ao intercâmbio espiritual, e inclusive documentado, né? Não precisa nem ser dentro da literatura espírita, tem vários casos, né? Tabela periódica dos elementos, por exemplo, né? Mendeleev afirmou que ele recebeu isso em sonho, né? Depois de exaustivos estudos ali durante vários dias, ele não aguentou, né? Debruçado ali sobre os estudos, sonhou com a tabela periódica e acordou já com ela prontinha. Então, isso, claro que foi uma intervenção espiritual. Ele, na realidade, estava desdobrado e recebeu essa informação. Bom, André Luiz, né, outro exemplo, né, para falar dentro do Espiritismo, através, né, do André Luiz, pelas obras psicografadas pelo Chico, vários conhecimentos aí ele antecipou-se, né, diversas descobertas científicas, e só para lembrar uma em particular, né, no campo da medicina, da neuroendocrinologia, da pineal, né? As informações, né, sobre essa glândula e a sua influência no sistema neuroendócrino, descritas lá no livro Missionários da Luz, 1950 e pouco, né, na época não se tinha conhecimento, né, não se falava sobre isso, e ele falou inclusive dos cristais que existiam na glândula pineal e que foram descobertas só recentemente, há muito pouco tempo que descobriram, né, que tinham realmente cristais ali dentro da glândula pineal. Enfim, essas ideias foram consideradas avançadas para a época e algumas dessas ideias foram posteriormente confirmadas por pesquisas científicas. Fora o que, né, outras dicas, outros apontamentos que o André Luiz fez que eram avanços tecnológicos, né? Na época não se pensava, por exemplo, no telefone celular, e tinha um aparelho que você se comunicava à distância, enfim, sem fio. Na época não se tinha acesso a esse tipo de informação, né? As telas onde passavam, né, os eventos, né, já existia cinema, televisão, mas da maneira como ele descreveu, eram as televisões de hoje em dia, né, de LED, enfim, televisões ultra finas, que parece realmente um quadro. E André Luiz naquela época não existia, né? Eram aquelas televisões bojudas, né, grandes, imensas, ou no teatro, né, onde você tinha, no teatro não, no cinema, os filmes que eram projetados, mas do jeito que André Luiz falava, era uma televisão, passava ali na tela, parecia vidro, né? Um espelho, e passava ali. Então são as televisões modernas, né, que naquela época ele já falava. E tem vários outros exemplos, né? Mas desde que o mundo existe, desde que existe a humanidade, que existe, né, esse intercâmbio, essa comunicação, né, entre o plano espiritual e o plano material. Nós precisamos nos desenvolver, né, nós precisamos ter um mérito. Por exemplo, Mendeleev, ele não estava lá, ele era um feirante, por exemplo, e de repente ele recebeu a tabela periódica. Não, ele era um estudioso, ele estava debruçado sobre aquele estudo, não conseguia, chegou num ponto que ele não conseguia avançar. E aí teve uma ajudinha, né? Olha, isso aqui fica, é mais fácil você organizar dessa maneira. Ele recebeu essa ajuda com vários outros exemplos que nós temos aí de descobertas por acaso, né? O acaso não existe, né? Então a pessoa tá ali, por um acaso esquece uma cultura
de bactérias, ele descobre a penicilina, né? Então, não existe o acaso, né? Nós temos ajuda do plano espiritual, mas nós temos que merecer, né, essa ajuda. Nós temos que nos movimentar, né? Tem que ter a vontade. Nós somos inspirados todos os dias, todas as horas. Vai depender, lógico, né, das nossas tendências, da nossa vontade. Para onde que aponta a nossa vontade? Onde está o nosso coração? E nós somos inspirados. Vai depender, né, da nossa afinidade, da nossa sintonia. Mas, meus irmãos, então é isso. Nós chegamos ao fim do estudo de hoje, né? É importante nós refletirmos sobre isso, estudarmos sempre, né? O estudo ele vai aprimorar a nossa capacidade intelectual, né? Nem todos nós tivemos condições de frequentar boas escolas, boas universidades, mas a gente tem a informação hoje em dia. Nós não podemos, né, usarmos a desculpa que não tivemos acesso à informação. A informação está aí de maneira muito fácil, né? Basta nós querermos. E nós temos que treinar o nosso cérebro. Ele precisa, para se desenvolver, né, a nossa casa mental, para se desenvolver, precisa trabalhar, né? Precisa estar em constante atividade. Senão nós estacionamos, né? O nosso cérebro ele não vai se desenvolver assim da noite para o dia, não passa de mágica. Nós dormimos ignorante e acordamos sabendo todas as coisas. Não é assim. Então nós temos que ler, nós temos que estudar, isso é fundamental. Que a luz, a paz, o amor de Jesus, ele possa sempre nos inspirar, nos ajudar aí nessa nossa caminhada. Fiquem em paz, fiquem com Jesus. Graças a Deus.